Então, uma boa noite a todos os amigos e amigas aqui no Facebook. Uma boa tarde ainda, aqui em Pelotas está escurecendo, aqui pela janela a gente consegue acompanhar, então um bom início de noite. Estou muito alegre aí de mais uma vez ter a oportunidade de conversar com todos vocês através da nossa live aí nessa noite de hoje, de quarta-feira, dia 6 de maio. E eu estou aqui ao vivo hoje com o nosso vereador Antônio Pérez, o conhecido Toninho do Cartório, né, Toninho? Meu primeiro voto para vereador, aí tive a alegria de 2012 votar no Toninho, então um vereador que se elegeu pelo PSB, um dos mais antigos vereadores, um dos mais antigos filiados ao PSB de Pelotas aí, né, Toninho? Então, queria aí que tu desse uma boa noite para quem está nos acompanhando. Boa noite, Tony. Boa noite, nosso presidente. Sempre uma alegria, uma satisfação participar contigo nas lives. Tony, primeiro eu quero te cumprimentar pela live que tu tens feito com os pré-candidatos a vereadores, quer dizer, a nominata do PSB, uma nominata qualificada, uma nominata dos pré-candidatos que tem todas as condições de assumir, ter cadeira na Câmara de Vereadores, para contribuir com a sociedade pelotense. Então, quero te parabenizar, a ti e a toda a direção do partido, que tem trabalhado no esforço de termos uma nominata forte para que possamos manter o número de cadeiras e, quem sabe, até ampliarmos. Primeiro, Tony, eu quero me apresentar aí para os amigos, tanto o pessoal aqui de Pelotas já me conhece, mas tem muito pessoal que de fora da cidade de Pelotas que está nos acompanhando. Então, meu nome é Antônio Pérez, sou filho de Pelotas, né, sou bacharel em Direito, me formei em 96, trabalhei 25 anos no cartório de registro de imóveis e, ao mesmo tempo, trabalhava no cartório de registro de imóveis e sempre filiado ao partido, militando no partido. Então, quando eu fui candidato, Tony, em 2012, quando tive o prazer do teu voto, do teu trabalho, junto com aquele apoio naquela época, todo mundo botava, eu botava candidato Antônio Pérez. Antônio Pérez, quem é o Antônio Pérez? Quem é o Antônio Pérez? Todo mundo pensava que era um empresário da empresa Santa Maria, daqui de Pelotas, né? Aí tinha um companheiro nosso, o Maico, tem que botar o Toninho do Cartório. Tem que ser o Toninho do Cartório. Era onde tu trabalhava na época. Onde eu trabalhava. Foi Toninho do Cartório. Eu fiz quando eu saí no horário político, né, eu falei, olha, o Toninho do Cartório. Pô, aí sim, né, cara? Levantou, o pessoal realmente reconheceu o Toninho do Cartório e como foi, tivemos a alegria, a satisfação em 2012 ter a nossa primeira eleição, né, representando o Partido Socialista Brasileiro. Mas eu concorri a primeira vez em 96, Tony. 96. Quando eu fiquei na terceira suplência do partido, elegemos o primeiro vereador do PSB, o Eduardo Abreu, e eu cheguei naquela época, assumi na Câmara, assumi por 3, 4 dias, e de lá para cá, eu já estava afiliado antes do partido, sempre acompanhando, né, as fileiras do PSB, exercendo, e agora nós já estamos exercendo o nosso segundo mandato. Não, Toninho, antes de nós dar sequência aqui, eu queria dar uma boa noite para quem está nos acompanhando, que está mandando uma boa noite, né, o Matheus Bittencourt, a Bruna Alves, o Arthur Silva, a Daniela Simões Lopes, o seu Luiz Medeiros aí do Cruzeiro, a Simone Vito, lá da Coab Fragata. E dizer, Toninho, que toda essa tua trajetória, que nós do PSB, a gente tem uma alegria imensa de ter um vereador, né, como tu, que tu nos representa, né, sempre muito bem posicionado aí quando vem algum projeto de lei, né, entre a elite pelotense e entre o povo em geral, os funcionários públicos, tu sempre tem um lado em defesa do funcionalismo, em defesa do serviço público de qualidade, e dizer muito da alegria da gente ter tu como vereador no sentido de ser um vereador independente, né? De ser um vereador, Toninho, muita gente faz uma crítica à Câmara de Vereadores pedindo renovação, isso é natural e cada vez vem aumentando mais, mas é muito importante lembrar que as pessoas não se sentem representadas pelo contexto geral da Câmara de Vereadores. Obviamente que a gente tem bons vereadores,
né? Um exemplo é o teu mandato, o mandato do Marcos Cunha, o mandato da Fernanda, do Ivan, enfim, mais alguns vereadores que eu poderia estar citando, mas o que se lembra a Câmara de Vereadores, Toninho, infelizmente para a população pelotense, de boa parte do Brasil, é uma Câmara que consegue simplesmente trocar favores com o governo municipal, né, vereadores que fazem a função que não é de um vereador, preocupado em com asfaltar a rua, com trocar cano, com favores pequenos que não são da prática de legislar. E tu sempre teve uma posição aí muito interessante de ser coerente, né, então queria te fazer esse agradecimento, dizer que o PSB Pelotas vai lutar muito para manter o teu mandato lá na Câmara de Vereadores nas próximas eleições, obviamente que está cedo da gente falar de eleições, mas é sempre importante lembrar, e obviamente que a gente, né, elegemos 3 vereadores na eleição passada, a gente com certeza vai manter 3 cadeiras lá na Câmara, né, podendo daqui a pouco ter um 4º vereador ou uma 4ª vereadora do nosso partido, ou seja, uma das maiores bancadas. Então, um partido que com 70 anos de história consegue se consolidar cada vez mais aqui em Pelotas, muito fruto do teu trabalho, né, que nos enche de orgulho. E falar em encher de orgulho, Toninho, eu queria conversar contigo, que muitas pessoas têm nos perguntado aí, e eu acho que é muito importante ser colocado, desse projeto de lei hoje que foi votado na Câmara sobre a obrigatoriedade de utilização de máscaras nas ruas em Pelotas. Eu acho que é importante a gente tratar um pouco desse tema, né, tendo visto uma pandemia que vem arrasando diversas cidades no mundo, diversos países, como a Europa, Estados Unidos, e agora já chegando em cidades aqui no Brasil, como Manaus, Fortaleza, São Paulo. Aqui em Pelotas ainda não chegou, graças ao isolamento social, aquelas semanas que a gente passou recluso, graças aos estudos da Universidade Federal de Pelotas também, que conseguiu aconselhar, mas agora a gente teve uma liberação do comércio, tem muita aglomeração, Toninho, e diz para nós a importância das máscaras, o que foi tratado lá na Câmara, infelizmente não foi aprovado, né? Perfeito, Tony. Sabe que o nosso mandato é muito propositivo. Nós temos apresentado vários projetos de lei de nossa autoria, nós também fazemos a crítica, mas apresentamos alternativas para o governo e para o município de Pelotas. Depois nós vamos, mais adiante, vamos apresentar todo esse nosso trabalho para que o pessoal tenha também o conhecimento. Realmente, a Câmara, infelizmente, foi na contramão de todos os vários municípios, vários estados, já onde tem leis apresentadas nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, e acho que até no Congresso Nacional, a utilização do uso da máscara. No transporte coletivo, nas vias públicas, nos locais, nos comércios, aonde for. É uma forma, porque o uso da máscara vem em nossa defesa, mas vem a defesa do outro. Se a gente está utilizando, a gente está protegendo a outra pessoa, além de nossa própria proteção. Então, infelizmente, houve esse debate, não é um projeto novo, não foi apresentado hoje, esse projeto já está tramitando desde o mês passado na Câmara, estava nas comissões, pediram vista, foi protelando, disseram que era inconstitucional, o vereador proponente apresentou a emenda corrigindo a inconstitucionalidade, passou pelas comissões, e hoje, que foi na votação de mérito, infelizmente, a maioria dos vereadores, né, rejeitaram esse projeto, indo na contramão de todas as campanhas que nós temos visto a nível nacional. Né? Mas o processo democrático, através dos representantes da sociedade, né, optaram pelo não ter uma legislação específica pelo uso da máscara, porque o entendimento não é somente para agora, né? Isso, infelizmente, há estudos, né, que possa ter outra onda e esse processo possa se perdurar aí até ter uma vacinação, ter uma vacina que possa abranger toda a humanidade. Até chegar essa vacina, vai ser necessário a utilização do uso da máscara, limpar as mãos, o álcool gel, para as pessoas terem os devidos cuidados. Essa é a mudança de comportamento da nossa sociedade que nós vamos ver daqui para frente. Não vamos voltar mais a janeiro de 2020. Não vamos voltar mais. Mudou o comportamento da nossa sociedade e o uso da máscara era essencial. Infelizmente, a Câmara não acompanhou o que está ocorrendo em todo o país. Infelizmente, foi a votação. Foi rejeitado.
da máscara. Foi rejeitado, né, Toninho? E eu vi algumas críticas falando na questão do material dela, que no projeto de lei previa algum tipo específico de material e tal, mas que eu acho que isso era um mero detalhe, não se justifica não aprovar um projeto de lei, então que fizesse alteração a qualquer tipo de máscara, a máscara que pode ser feita em casa, mas eu acho que essa também que estava sendo proposta era uma máscara simples, mas que como a gente está tendo aglomeração no transporte público, como a gente está tendo aglomeração nos grandes supermercados, no comércio em si, eu mesmo moro no centro, aqui, a Osório, infelizmente, durante o dia, parece dia normal, né? Poderia ajudar muito na diminuição da contaminação, as pessoas sendo obrigadas a utilizar uma máscara. Então, acho que perde a cidade. Acho que muitos vereadores também votaram contra só por uma questão de birra, por ser um projeto de alguém da oposição. Infelizmente, né, a gente tem uma Câmara muito corporativa dos vereadores que são da base do governo não querer aprovar projetos de lei de quem não é. Enfim, a gente vê uma disputa que quem perde é a própria população, né, Toninho? E outra coisa também que eu acho que era importante ser colocado aqui, além desse momento político que a gente vive no país, né, uma crise sanitária está se encaminhando para uma crise econômica e, ao mesmo tempo, uma crise política, que ela também traz, infelizmente, vamos dizer assim, traz respostas aqui para a nossa cidade. A gente também precisa fazer esse momento dessa descredibilidade da política dando exemplos, né, e aprovar um projeto como esse, acho que ia ser um grande sinal da Câmara Municipal de Vereadores de Pelotas, que ela está ligada nessa pandemia, que ela está firme, está acompanhando, né, porque muitas pessoas dizem, os vereadores estão se escondendo, e quando tem a oportunidade de fazer algo efetivo, né, fica refém aí de uma decisão de um grupo do governo de não dar vazão aí num projeto de lei de alguém da oposição. Toninho, eu queria dar uma boa noite também aqui para o Jurandir Machado, que é membro do nosso diretório, Jurandir Camelô, nos dando uma boa noite, o Luciano Nunes, o Thiago Abreu, o Marcelo Dutra, né, entrou aqui com a gente também o André Kisuko, a Márcia Pérola, enfim, várias pessoas chegando, Toninho. Queria trazer aqui para nosso debate também uma pauta muito importante, que tu sempre foi um defensor dentro do PSB, né, do PSB colocar uma candidatura própria aqui na nossa cidade, construir um plano de governo, né, baseado em soluções para os principais problemas da cidade, né, que o PSB desse a cara numa cidade tão grande, tão importante como é Pelotas, com mais de 350 mil habitantes, ou seja, né, uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, e a gente tem feito essa discussão aí de ter um plano de governo, a gente está construindo já, ouvindo, né, diversas pessoas e posteriormente conseguir ampliar ainda mais para a sociedade. Conta para a gente, para quem está nos assistindo aí, o que tu pensa desse protagonismo do PSB, esse protagonismo dentro da esquerda de Pelotas, do nosso partido aí, apresentar uma solução para a cidade, apresentar um plano de governo e, através dos seus candidatos a vereadores aí, a gente conseguir dar uma vazão, ir para os debates, fazer essa discussão no nível mais amplo. Perfeito, Tony. Eu sempre fui um defensor de nós termos candidatura própria, de nós apresentarmos nosso projeto, apresentarmos nossas ideias para a comunidade e fazer junto com a comunidade um projeto, a fazer junto com a comunidade uma proposta para sair dessa crise que nós vamos enfrentar daqui para frente, tanto nessa crise sanitária, crise econômica, né? E nós apresentamos na Câmara, através de proposições, depois foi encaminhado para o Legislativo, que foi a redução do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI. Quando é feita uma compra e venda, todo cidadão paga um imposto, que é o ITBI. Se pagamos o imposto, é 2% o ITBI, é 2%. E nós propomos, junto ao Executivo, para a redução desse imposto, foi reduzido para 1% para os contratos de gaveta, para os contratos que foram assinados até dezembro de 2017. Então, isso houve um aumento, um incremento de arrecadação no município de Pelotas. Arrecadou mais de 1,5 milhão num período de 6, 7 meses. Nós pedimos uma prorrogação, né? Eu ia apresentar uma emenda. Não apresenta emenda, vereador, nós vamos prorrogar. Não apresentei emenda, que eu queria até o final deste ano. Mas se conseguiu uma prorrogação por 3 meses. Eu queria até o final deste ano uma prorrogação. Isso tem que ser uma proposta. Tem mudanças, alterações nas matérias tributárias, na legislação tributária,
para ver o incremento da arrecadação, não precisar de arrecadação daqui aos próximos anos. Aumento da arrecadação, vai ter aumento de recursos para aplicar na saúde, para aplicar na educação. E quem tem condições de fazer isso é o PSB. O PSB tem condições, o PSB tem proposta, o PSB tem um partido, um corpo qualificado, tem quadros do PSB em todas as áreas, na área da habitação, na área da biologia, todas as saneamento, várias áreas na educação. Nós temos um quadro qualificado do PSB para apresentar o nosso projeto, a nossa proposta para a sociedade. E nós vamos apresentar. Então, eu só citei um exemplo, né? Nós temos a questão da economia solidária, que é uma proposta... Economia criativa, né? Economia criativa, que é uma proposta a nível nacional do partido, e nós vamos ter que apresentar, porque mudou. Nós temos que entender que mudou agora, daqui para frente, a questão, né, do comportamento da sociedade em virtude dessa pandemia, em virtude dessa crise que nós estamos passando, sanitária. Agora nós vamos ter que pensar em novas alternativas. E quem pode apresentar essa nova alternativa para a sociedade é o Partido Socialista Brasileiro. Toninho, muito, muito bem lembrado a questão da economia criativa, que é um tema que a gente vem discutindo aqui na nossa cidade já há um bom tempo. Queria saudar que está aqui na live com a gente também o Domingos Leonelli, ele que é da direção nacional do PSB, e trata esse tema da economia criativa a nível nacional, né, tratando a economia criativa como estratégia de desenvolvimento. E a economia criativa, Toninho, é justamente isso, é a gente potencializar os empreendedores, os pequenos e médios, né, tratar a questão da tecnologia também, acho que é um tema muito importante aqui para a nossa cidade, como a gente tem a universidade, a gente tem a possibilidade de ter um polo industrial voltado para a tecnologia, que cidade nenhuma no Rio Grande do Sul, por exemplo, faz essa exploração positiva, né, de uma economia que tem renda. A gente pega um celular, por exemplo, o que vale mais, é a carcaça do telefone ou é os aplicativos que estão dentro do telefone? Obviamente que são os aplicativos, ou seja, é a tecnologia embarcada. Então, a gente quer tratar isso para a cidade de Pelotas, é uma cidade, um polo universitário, né, tem mão de obra, tem alunos dos cursos de engenharia da computação, ciência da computação, designer, enfim, tenho certeza que a gente potencializando esse médio e pequeno empresário, Toninho, porque com certeza são os que mais estão sentindo nessa crise da pandemia, né, dificuldade de pagar sua folha, dificuldade de, mesmo com as vendas, né, diminuindo, ter que continuar arcando com esses gastos, porque faltam políticas públicas, né, principalmente do governo municipal e também do governo federal, por exemplo, agora de trazer um fluxo de caixa para essas empresas não pararem diante da pandemia. Ou seja, a gente já tem uma dificuldade a nível nacional, esse auxílio não consegue chegar nos pequenos empreendedores, e Pelotas, já por uma deficiência de orçamento, é importante a gente lembrar aqui na live, inclusive, Toninho, que antes mesmo da pandemia a prefeitura já estava parcelando os salários porque não tinha dinheiro em caixa. Imagina emprestar dinheiro para micro e pequenos empresários, ou seja, né, um município sem poder de ação, né, Toninho? Então, obviamente que a gente também vai incluir isso no nosso plano de governo, vai fazer a devida discussão. A gente quer discutir muito a questão do tratamento do esgoto aqui na nossa cidade, que praticamente não existe. A gente precisaria fazer um grande investimento para conseguir tratar o nosso esgoto e o nosso saneamento, e até que um dia conseguir liberar a Praia do Laranjal para o turismo, né, uma água limpa, uma água que às vezes ela está própria para banho, mas que tem uma grande dificuldade, inclusive, das pessoas acreditarem que ela está própria pelo histórico de contaminação da água do Laranjal. Né, fazendo um comparativo, por exemplo, com São Lourenço do Sul, Toninho, que aqui do lado, uma cidade muito menor que Pelotas, consegue explorar o turismo aí durante o carnaval, durante o verão, de uma forma muito mais contundente que Pelotas. Ou seja, isso que é economia criativa, é a gente criar de forma criativa, né, novos caminhos para a nossa economia. Toninho, mandar um abraço também aqui para o Fábio Cóssio, aqui do Outras Vozes, aqui está com a gente, tá nos acompanhando, a Ana Rita Quadrado também. Enfim, bastante pessoas entrando, a Elaine, da direção estadual do PSB, também estava online aqui na nossa live. Enfim, Toninho, queria que tu fizesse mais algum comentário que tu acha que tu... Não, aqui a respeito desse tema, nós estávamos falando, além de fomentar o turismo, melhorando a questão da Praia do Laranjal, tem a questão hoje que nós vamos ter que mudar a nossa indústria, a questão da fabricação de máscara, fomentar as empreendedoras, as mulheres
empreender a utilização de máscara, a fabricação de álcool gel, se uma fábrica ou uma indústria está fechada, né, fazer outro tipo de mercado para que possa atender a outra demanda da sociedade que vai ser preciso. Né? Isso aí vai perdurar um longo tempo. Esses respiradores, aqui tem um estudo dentro da universidade para fazer os respiradores, está precisando de investimento, precisando de recurso, porque é caro, é custo alto. Então, quem está com essa fábrica, fazer um empreendimento, empreender nesses pequenos, para que possa, né, também evoluir outro tipo de riqueza, outro tipo de mercado. Então, acho que o único que pode apresentar esse projeto, né, é o Partido Socialista Brasileiro, através da candidatura à Prefeitura de Pelotas. Mas, Tony, eu quero dizer, no início do nosso mandato, nós apresentamos um comitê da regularização fundiária, que é um dos temas nossos da habitação, da moradia, né? Somos defensores aí do programa Minha Casa Minha Vida, mas nós criamos um comitê da regularização fundiária, isso no mandato anterior, e esse comitê era constituído pelo Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, a sociedade civil, a OAB, e através desse comitê foram feitas várias reuniões e dali saíram a regularização de várias áreas. Né? Eu cito como Dunas, antes do governo anterior, não desse ano passado, mas do outro anterior, esse governo já está há tantos anos, a gente acaba... Esse no governo contrataram uma empresa, essa empresa não concluiu o serviço da regularização do processo de Dunas, através do comitê, numa audiência pública foi feita da Câmara, se renovou a parceria com a Universidade Católica de Pelotas, e hoje o loteamento está regularizado. Então, vários loteamentos, tem muito ainda que ser feito, muitas áreas a ser regularizadas, né? E então, através desse comitê, se fomentou a regularização do Dunas, juntamente com uma parceria da Universidade Católica de Pelotas, e foi lá. Também quero dizer, Tony, nós aqui com o ginásio do Colégio Municipal Pelotense, uma emenda do companheiro, na época, o Beto Albuquerque, conseguiu uma emenda para o Colégio Municipal Pelotense, bem no início do mandato, né, nós fomos, junto com o Beto, conversamos, conseguimos o vice-governador, o Beto Gril, também nos ajudou, ele conseguiu o recurso para o ginásio do Colégio Municipal Pelotense, né, aí a reforma não foi suficiente, ficou para uma área interna, depois o município concluiu. É que ninguém acaba lembrando, e nós temos que ter essas oportunidades, referendar o trabalho que foi feito do Beto Albuquerque, do Beto Gril, que puderam e ajudaram o município de Pelotas. Então, o nosso trabalho é muito propositivo, e nós apresentamos, junto que eu falei a lei da redução do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, mas se conseguiu também a isenção do ITBI para os imóveis do FAR, que são programas habitacionais da época da Caixa Econômica Federal, junto com o PAR e o FAR, e a Coab do Estado do Rio Grande do Sul. Os primeiros adquirentes da transferência da Caixa Econômica Federal ou da Coab do Estado do Rio Grande do Sul ao primeiro adquirente, estão isentos do pagamento de transmissão de bens imóveis, o ITBI, a Lei 6.701. Foi através do nosso trabalho, né, nunca se falou tanto, nunca se debateu tanto na Câmara de Vereadores a respeito da regularização. Essa não é a regularização do domínio, já existe no registro de imóveis a matrícula do imóvel, já existe no registro de imóveis o registro, a certidão, mas há necessidade de fazer a transferência do Estado ou da Coab ou da Caixa para os atuais proprietários. É uma forma de regularizar a titularidade em nome das pessoas que estão na posse do imóvel há muitos anos. Então, é um dos nossos trabalhos, Tony, e que, no primeiro mandato, nós fomos eleitos em 2012 com 1.178 votos. E aí conseguimos a reeleição e praticamente nós dobramos a votação, quase 2.200 votos. E é um número agora vamos para 3.000. Mas é um trabalho que houve o reconhecimento por parte da população, né, Toninho? Da população,
né, que nós apresentamos esses projetos muito propositivos. Quando tem que fazer a crítica, nós fazemos a crítica, mas apresentamos ideias, propostas, que servem também tanto de arrecadação de recursos para o município, mas também das pessoas poderem regularizar o imóvel dos seus nomes. E no momento de pandemia, assim, que a gente, esses dias atrás, fazia uma live com o Jorginho da Habitação, que também é companheiro de partido nosso, né, Toninho? A importância da gente dar valor para a residência, né, dar valor para a casa das pessoas, a gente ter políticas públicas voltadas para a moradia, né, Toninho? Porque a gente fala para fazer isolamento social, para ficar em casa o máximo possível, né? E quantas dessas casas têm uma qualidade, quantas pessoas por quarto estão na periferia da nossa cidade, quantas casas, o Cássio, inclusive, falou também esses dias numa live sobre moradia que fez com ele, né? Quantas casas na cidade de Pelotas nem banheiro tem, né, Toninho? Então, é muito importante esse teu mandato no sentido da luta pela moradia digna, por mais qualidade de vida para as pessoas. Outra questão também que tu comentou sobre a parceria com a Universidade Católica, e eu acho que também vai estar no plano de governo do nosso partido, do PSB, para a cidade. A gente quer melhorar a avaliação que se faz referente às parcerias com as universidades, né, Toninho? A gente tem, por exemplo, a Universidade Federal de Pelotas, o nosso reitor, e o estudo que a universidade está fazendo a nível nacional, reconhecido em todo o Brasil. A gente até já perdeu as contas, né, de quantas vezes o reitor teve no Jornal Nacional. Acho que só no Fantástico, nos últimos 3, ele esteve apresentando diversas matérias, diversos conteúdos, trazendo, né, digamos assim, a cidade de Pelotas para ser conhecida, ter uma exposição a nível nacional, mas infelizmente a gente tem uma prefeitura que não desculpa, que não segue as orientações da nossa universidade. Mas outra questão também a ser falada, eu já sempre venho repetindo isso, a gente tem uma cidade de Pelotas aí, com uma cidade com orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, mais ou menos, tudo que a prefeitura consegue juntar aí, né? E no mesmo ano, a Universidade Federal de Pelotas com um orçamento de 800, 900 milhões, inclusive teve anos, Toninho, no auge do Reúne, que o orçamento da universidade foi maior que o orçamento da cidade. E a gente não vê uma integração desses orçamentos, né? Porque é um dinheiro que a folha de pagamento, por exemplo, é gasto na cidade, os funcionários compram aqui na cidade. Por exemplo, eu tive lotado um tempo na Prefeitura de Pelotas e tentei fazer uma integração para a escola, para a universidade, junto com a Prefeitura, fazer a primeira escola em tempo integral numa parceria, ou seja, a universidade também entraria com ações, e a gente não teve uma liga entre a Prefeitura e a universidade foi fazer essa escola lá no Capão do Leão. Que bom que fez no Capão do Leão, também merece, é uma cidade vizinha, mas mostra como não tem integração desses orçamentos. Então, para a gente, né, ter um desenvolvimento, levar para essa linha tecnológica, que a gente quer fazer um investimento muito grande na cidade, de incentivar essa linha tecnológica. Outro debate que a gente tem também, o IPTU verde, né, Toninho, para atrair empresas para também construir painéis solares aqui na nossa cidade, dar desconto, enfim, a gente vai conseguir mostrar isso mais à frente, né, para justamente a gente trazer uma nova linha econômica para a nossa cidade, que é uma importante discussão a ser feita. Toninho, quero dar uma boa noite aqui também, chegou aqui com a gente a Ana Rita, o Matheus Mirapalete, mandou um abraço, o Carlos Rangel, o Rangel Furacão do Simões Lopes aí, o Leandro Bico, enfim, o Antônio Candiota também entrou com a gente, a Carinho, o Wagner Nunes, enfim, a Tatiane Sampaio aqui diz que é o sonho de todas as mães. O Fábio Costa do Outras Vozes falou que tem também já um grupo de mulheres produzindo a questão da máscara, que a gente precisa dar visibilidade e aumentar cada vez mais. Mas, enfim, Toninho, queria muito te agradecer por esse nosso bate-papo ao vivo, essa conversa informal, sem uma pauta definida, para a gente falar de tudo um pouco. Falamos aqui da pandemia, falamos um pouco do teu mandato, falamos também desse plano de governo que o PSB segue construindo para a nossa cidade, ouvindo as pessoas, e queria aí que tu pudesse deixar uma mensagem aí para a nossa galera e para a gente encerrar a nossa live aí, Toninho. Perfeito, Tony. Quer dizer que nosso mandato, o mandato do PSB, é um mandato propositivo. Nós apresentamos legislação sobre a fibromialgia, que é uma síndrome que atinge principalmente as mulheres. E agora, no mês de maio, né, o mês da conscientização sobre a fibromialgia, também é de nossa autoria. Nós apresentamos, Tony,
foi aprovado na Câmara um projeto sobre a nova sistemática da cobrança d'água no município de Pelotas, e atingia principalmente os condomínios, como toda a cidade, quatro cobranças numa única conta. E nós pedimos a redução dos serviços básicos. Apresentamos um projeto de lei da redução dos serviços básicos para os condomínios, porque um condomínio tem somente um hidrômetro e paga 4 contas numa única conta d'água. Então, cada apartamento paga 4 contas e tem somente um hidrômetro. E se esse serviço básico é para atender um hidrômetro, não era justo fazer cada condomínio, como o Village Center, tem quase 1.000 apartamentos. Então, nós apresentamos um projeto de lei da redução da tarifa de serviço básico. Infelizmente, esse governo vetou nosso projeto, mas está em discussão no Poder Judiciário, já teve uma decisão favorável a essa nossa emenda. E também nós apresentamos, teve agora, a respeito da cobrança da taxa da luz, nós fomos contra a cobrança da taxa da luz, porque ninguém mais suporta impostos, né, e nós fomos contra, mas pegamos artigo por artigo e fizemos um contraponto técnico, né, fazendo o nosso contraponto técnico, dizendo do abuso que era o projeto que foi apresentado na Câmara. Ainda bem que não levaram adiante, pediram o arquivamento desse projeto, espero que não reapresente, porque nós vamos fazer novamente um contraponto de cada um dos artigos que foram apresentados, que o pessoal de Pelotas, tanto empresários, a sociedade civil como um todo, não aguenta mais a forma como foi apresentado mais um tributo, mais uma taxa. Quer dizer que a forma do nosso trabalho na Câmara, nós gostamos de dar o retorno, atender as pessoas e dar a resposta na hora, Tony. Na hora. Não deixamos nada pendente. O que ocorre das pessoas saberem do seu direito, vai numa repartição pública e vai andando, vai pipocando, secretaria por secretaria, e muitas vezes sai de lá pior do que entraram. As pessoas têm nos procurado e saem com a resposta na hora. É um respeito ao cidadão. Nós temos que ter respeito ao cidadão, respeito ao contribuinte, respeito ao eleitor. Então, todas as pessoas que nos procuraram, todos os eleitores, todos os cidadãos, nós damos uma resposta na hora para que a pessoa saia satisfeita. Possa até não resolver o problema dela, mas ela sabe qual o caminho a ser trilhado para que tenha um bom êxito na sua questão. Essa é a nossa forma de trabalho e queremos dar continuidade, né, com a nossa candidatura do PSB à Prefeitura de Pelotas, né, para que, não eu como candidato, mas o PSB apresentando o nome, né, o nome do presidente é um dos grandes nomes, que nós possamos, né, ter um grande debate, construir um projeto com a sociedade, forma coletiva, e que nós temos projetos, ideias que vai chegar ao seu efeito, né, que chega a ter um resultado final de atendimento à devida sociedade, à comunidade pelotense. Então, eu só tenho a agradecer, Tony, a essa live, poder conversar contigo e, ao mesmo tempo, conversar com as pessoas que estão nos assistindo, poderem compartilhar essa live, poder chegar a um maior número de pessoas, é uma alegria e uma satisfação. Muito obrigado. Toninho, agradecer aí a tua presença na nossa live e dizer que justamente essa avaliação que a gente fez, né? Eu agradeço aí a referência aí que fez ao meu nome nessa pré-candidatura à prefeitura, mas dizer que o mais importante do que um nome é um projeto, né? A gente tem aqui em Pelotas um ciclo aí de 16 anos do mesmo grupo político administrando a cidade. Obviamente que a gente teve avanços, aí algumas coisas melhoraram sim na nossa cidade, mas as pessoas estão sentindo que é o final de um ciclo, né? Uma falta de criatividade, né? Uma falta de agilidade do serviço público, como tu falou, falta da presença, mesmo a gente tendo um deputado federal da nossa cidade, uma falta de presença nos grandes debates nacionais, de buscar recursos a nível nacional, de trazer financiamento, ou seja, uma prefeitura parece que está acomodada. Então, acho que o PSB pode e deve, sim, tem uma responsabilidade de apresentar uma proposta para a cidade, para a gente acelerar as mudanças, trazer coisa nova, trazer coisas
de outras cidades que o PSB administra Brasil afora, como Recife, Campinas, porque a gente tem muitas referências para trazer de políticas públicas aqui para a nossa cidade e renovar o ciclo, né, Toninho? Acho que chega das mesmas pessoas, nada contra pessoalmente quem está no governo, obviamente que a gente tem muitas críticas, mas eu acho que 16 anos existe uma certa acomodação, inclusive pelo nome dos nossos secretários, né? A gente pega quem é o secretário mais jovem, vamos fazer uma média de idade dos secretários municipais, né? A gente só vê ex-empresários, pessoas que não deram certo na iniciativa privada, indo para o serviço público ser secretário. Não é isso que a gente quer fazer, a gente precisa de nomeações técnicas, a gente precisa de pessoas, né, que respirem áreas, que tenham conhecimento. E muita gente aqui de Pelotas, como tu falou, o PSB tem muitos quadros qualificados, fora do partido também, dentro da nossa universidade. Gostaria que, antes de finalizar a nossa live também, mandar um abraço para o Rosário, que está ao vivo, que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, o professor Rosário, que é presidente do PCdoB, um partido parceiro, que a gente tem feito um grande debate aqui na nossa cidade, e solicitar aí para todo mundo curtir, acionar aí as notificações para toda vez que eu entrar ao vivo aí, você receber uma mensagem para a gente conseguir aproximar cada vez mais a nossa discussão e pedir para compartilhar o nosso vídeo para chegar no maior número de pessoas. Um abraço também aí para o Rogério Medina, para a Tânia, para a Tati, para a Ana Rita, todo mundo que está nos acompanhando. Valeu, Toninho, muito obrigado, um grande abraço. Um abraço a todos. Até mais.